Boa tarde, pessoal, tudo bom? É muito prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alzier, certo? Sou professor de departamento pessoal, tá bom? Sou professor de departamento pessoal aqui da PB Treinamento, sou consultor trabalhista, hoje sou membro da comissão técnica do CRC, né, em relação a assuntos trabalhistas. E é um enorme prazer estar aqui compartilhando conteúdo com todos vocês. E vamos, né, em tempo recorde, digamos assim, trazer uma informação que talvez esteja trazendo um pouco de confusão para muita gente, né? Então, nesse tempo de Covid, né, é importante a gente ressaltar os cuidados que a gente tem que ter na relação de trabalho, os cuidados que a gente precisa ter durante esse período, para que a gente não venha tomar nenhuma atitude que venha ferir a relação de trabalho, tá certo? Então, a gente vai tratar hoje um pouquinho das medidas cautelares, né? Seja você aqui do YouTube, você aqui do Instagram, tá certo? Então, assim, recentemente, né, aqui em fevereiro, tivemos a publicação da medida provisória 927, certo? Medida provisória essa que trouxe algumas medidas cautelares, medidas de enfrentamento a esse período de Covid, né? Essa pandemia que vem se alastrando aí no nosso país a cada dia. E uma coisa que a gente precisa observar nesse momento é como a gente precisa, né, estar ligado, precisa estar por dentro de todas as formas e possibilidades que a gente precisa ter na relação de trabalho. Por quê? Porque a gente não pode tomar qualquer atitude, a gente não pode tomar qualquer medida. Por quê? Porque existem critérios, existem regras, existem normas, existem leis que elas asseguram uma certa estabilidade em relação ao contrato de trabalho. Mas é porque o contrato de trabalho, a relação, na verdade, a legislação é muito paternalista. Infelizmente, a gente sabe que na relação de trabalho temos essa hierarquia, né? Apesar que a gente tem que tratar, pelo menos igualar a informação. Ninguém está acima de ninguém, nem empregador em cima de empregado, nem empregado acima de tudo. Isso a gente sabe. E a gente também já toma conhecimento de que tudo aquilo que a gente fizer hoje, nesse momento de pandemia, digamos assim, mas é porque eu fiz isso nesse período por conta da crise. Não é bem assim, certo? A gente tem que ter essa noção de que existe a responsabilidade do empregado, assim como também existe a responsabilidade do empregador, tá bom? Então, a medida provisória 927, né, queria deixar bem claro, a medida provisória ela tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60, tá bom? A sua aplicabilidade vai até 31 de dezembro, como está na própria medida provisória, e ela também trouxe o conceito de força maior. Força maior? Exatamente, vocês talvez já tenham até ouvido falar, né, nos grupos de WhatsApp, em grupos de estudo, enfim, motivo de força maior. Talvez muitas empresas estejam aplicando suas demissões por esse motivo de força maior, porque a medida provisória permite, porque a situação atual do país não está boa, enfim. Cuidado, certo? Cuidado. Pessoas que estão sendo desligadas por motivo de força maior estão tendo problemas, tanto o empregado para sacar o FGTS como a empresa, tá certo? Vamos ter muito cuidado. Então ele define que motivo de força maior, acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, né, e para a realização qual não ocorreu direto ou indiretamente. O que é que significa? Nem o empregador nem o empregado eles queriam que isso estivesse acontecendo, óbvio, né? Não é algo que alguém deseja que acontecesse, mas como não ocorreu, como não foi algo que eles decidiram que fosse acontecer, então esse é o motivo de força maior, tá bom? Quando ambas as partes não podem intervir. Então, para que pudesse garantir o vínculo, a continuidade das empresas, a medida provisória ela trouxe medidas para ser aplicadas na relação de trabalho, visando garantir a permanência do vínculo empregatício, né? Podendo ser feito todas essas medidas, a possibilidade de contrato, de acordo individual, né? É uma possibilidade onde a gente pode hoje negociar diretamente com o empregado sem que haja a intervenção do sindicato diretamente, digamos assim, de modo geral, tá certo? Desde que esses acordos individuais, certo, não sobreponham o que está descrito na nossa própria Constituição, tá bom? Então, beleza, hoje a gente tem uma Constituição de 88, show, e a nossa querida
e linda e maravilhosa CLT, ela é de 43, né? O ano de nascimento do meu amigo Vitor. Brincadeira. Não, é do Paulo, né? E assim, só que um cuidado que a gente precisa ter é que em relação a essas medidas, né, a gente precisa manter os direitos básicos do trabalhador, que é assegurar a hora, né, o salário dele, enfim, a remuneração. Detalhe, já a gente vai falar um pouquinho do bem lá na frente. Então, essas medidas que foram aplicadas agora para o quê? Garantir a permanência do vínculo, para que não haja desligamento. Apesar que a gente já sabe também que muitas empresas estão desligando seus empregados porque não conseguem manter. Compreensível, né? Natural, né? Você aqui no Instagram, você aqui no YouTube, tem conhecimento disso, né? Já sabem, ouvem falar aí nos grupos do WhatsApp, tá certo? Então bora lá. Para que as empresas pudessem, de alguma forma, manter os seus vínculos, né, foi aberto, digamos assim, um leque de possibilidades, um leque de informações que vocês precisam se atentar ao que é cada um. Né? A gente vai falar aqui, digamos, dar uma pincelada, né, porque nosso tempo é curto, né, e a gente precisa mais trazer a ideia para que vocês comecem a fomentar as possibilidades. Mas já está em curso, ok, mas tem muita empresa que até hoje ainda não tomou nenhuma decisão, nem deu férias, nem suspendeu e só mandou ir para casa, como a gente já está ciente também de algumas matérias, tá bom? Então, motivos, né, as medidas cautelares para a preservação, que seriam questão do teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento de antecipação de feriados, uma possibilidade nova. Jamais na vida a gente já imaginou que isso um dia poderia acontecer. Antecipar feriado? Exatamente. A gente vai falar aqui lá na frente. Banco de horas, mas isso já está na legislação, tá? Mas hoje a gente fala de banco de horas positivo. E um detalhe que ele trouxe novo é a questão da utilização do banco de horas negativo, né? Que a gente vai falar também. Suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação, diferimento do recolhimento do FGTS, certo? Então, assim, percebam que temos possibilidades para quê? Garantir o emprego, manutenção do vínculo, certo? A gente estava falando nesse primeiro momento de manutenção de emprego, mas lá na frente a gente vai ver o que trouxe a medida provisória na 3.000, tá bom? Então, quando a gente fala de teletrabalho, o que é o teletrabalho? Né? Aquele trabalho executado fora das dependências da empresa, né, com auxílio de tecnologia. Essa possibilidade de alteração contratual não precisa, digamos assim, de ter um aditivo contratual. Essa alteração ela tem que ser feita pelo menos com 2 dias de antecedência do início do acordo. Para quê? Para que ela tenha validade, certo? Observem a flexibilização dessa aplicação, certo? Vamos lembrar que tudo tem prazo, tá bom, pessoal? Não vamos querer fazer as coisas de qualquer jeito, como a gente já falou. Tudo aquilo que for feito neste exato momento vai replicar mais à frente. Tudo aquilo que você vier fizer agora, lá na frente você vai acontecer, não, mas lá na frente o juiz vai olhar esse período aqui com os olhos de coitadinho. Não vai, certo? Não vai. Se você querer burlar os procedimentos que já existem hoje, sinto lhe dizer, mas você vai arder no mármore do inferno da fiscalização. Não é assim que o Luiz Alves fala? Para o retorno da mesma, né, digamos assim, coloquei teletrabalho, avisei com 2 dias, vai retornar? Não preciso comunicar, fazer um aditivo, mandar carta, não. O retorno é direto, desde que eu informe o empregado 2 dias antes para ele poder retornar, tá bom? Questão de fornecimento de equipamento de infraestrutura. Não é todo mundo que tem acesso em casa à internet, a um computador. Para as empresas que podem aderir ao teletrabalho, elas precisam se atentar a isso. Você vai estar em casa trabalhando, a energia é R$100, vou trabalhar de casa, foi para 150. Todas essas diferenças precisam estar por escrito no acordo, para deixar formalizado toda a situação, tá bom? Então, assim, existem muitos detalhes que a gente precisa e deve falar, talvez você já tenha até escutado antes, que nesse momento a gente não tem como abrir o leque de tudo, até porque se a gente fosse falar de medidas provisórias aqui, a gente passa 3 dias, 4 noites falando direto, né? Então, o Vitor aí que já tem feito aí, milhões de lives e sabe como é a quantidade de perguntas e dúvidas de vocês. Então, para quem tem dúvida,
como é que vai estar, hein, Júlia? Bota no comentário. Bota no comentário que a gente desenrola ali. Pronto, assim, independente se a gente conseguir responder aqui ou não, eu espero que vocês consigam, nesse primeiro momento, receber a informação, certo? Fiquem com a informação, vão colocando as suas dúvidas. Logo em seguida, talvez a gente joga uma caixinha de dúvidas para a gente ir respondendo, tá bom? Ok? Então vamos lá. Lembrando que tudo aquilo que, como eu comentei, o empregado às vezes não tem a estrutura necessária e é preciso acordar isso como empregado. Você vai o quê? Vou te pagar isso, vou te dar o plus da tua internet, o plus da tua energia, tu vai estar em casa, teu consumo vai estar aumentando. Então tudo aquilo precisa estar sendo ajustado dentro do teu acordo, tá bom? Para que a coisa não fique. A gente costuma dizer que o acordado não sai caro, tá certo? Antecipação de férias individuais. Isso já era permitido, né? Quando a gente falava de, né? A questão de concessão de férias, antecipação em relação às férias coletivas. Mas hoje, nesse momento, o que a gente pode fazer? Antecipar as férias daqueles empregados que ainda não têm o direito do período aquisitivo completo. Como assim? Exatamente, o cara foi aí admitido, sei lá, em janeiro. Né? Para quem não conhece ainda a regra, né, de forma bem simples, quantos dias de férias nós temos direito? Normalmente, regra geral, 30 dias. Quantos meses a gente tem para poder adquirir o direito? 12 meses. Então, se eu divido 30 dias por 12 meses, então para cada mês eu tenho direito a 2,5 dias, ok? Então, se você fizer a continha aí, vai dar 30 dias no total. Se eu fui admitido em janeiro e vou estar recebendo férias aqui em março, quantos dias de direito eu tenho? Se é 2,5 para cada período, 2,5, eu tenho 7,5. Mas a minha empresa vai dar 15 dias. E como é que fica? Eu posso antecipar? Nesse momento posso. Por quê? Porque a medida provisória 927 permite. Tá bom? Concessão tem que ser de no mínimo 5 dias, certo? Permitido a concessão de férias proporcionais sem um período aquisitivo, isso que a gente acabou de falar. Detalhe, grupo de risco tem prioridade na concessão dessas férias. Quem é o grupo de risco? Pessoas acima de 65 anos, gestantes, ok? Pessoas que têm problema respiratório, asmáticos, enfim. Certo? E a suspensão de férias e licenças não remuneradas para as áreas da saúde e serviço essencial. O que é que isso quer dizer? A medida provisória, ela permitiu o cancelamento de férias. Como assim? Alguém aqui, né, seja Instagram, seja YouTube, já cancelou o período de férias? Em regra geral, é permitido você dar férias para o empregado e em seguida o cara está em gozo de férias, no 16º dia tu fala, ei, volta. Muito provável alguém aqui já operacionalizou, porque o que a gente sabe só o que tem é artista no meio do mundo. Era permitido? Não. Mas, nesse momento, para a área de saúde, os serviços essenciais está sendo permitido. Por quê? Porque a gente está passando por um período atípico, a gente está passando por um estado de calamidade que é necessário ter todo esse apoio. Tá certo? O que mais? Outro detalhe sobre a questão das férias, em relação ao terço. O terço, né, sobre as férias, terço constitucional. Pagamento até o dia 20 de dezembro. No caso, ele pode ser pago até a segunda parcela do 13º. Pagamento das férias, ele vai seguir a mesma regra da folha de pagamento, onde eu posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente do fato gerador, no caso, das férias. Em março, teria até o 5º dia útil do mês de abril para pagar. Vou dar férias agora em abril. Posso pagar até o 5º dia útil de maio. Detalhe, na concessão das férias, lembre-se, a prorrogação do terço, ela é opcional. Eu tenho essa possibilidade, essa flexibilização de pagar o terço constitucional sobre as férias apenas lá na frente, digamos assim. Se o empregador escolhe. Em relação ao abono de férias, o que seria o abono de férias? Talvez muitos não conheçam o termo, mas em regra geral, trocando em miúdos, é a venda das férias, né? Vendi as férias. Não, você vendeu um terço do direito, você negociou um terço do direito, ele chama de abono de férias. Para essa situação, é necessária a concordância do empregador. E férias na rescisão é um tema que, digamos assim, gera muito embate, gera muito discurso de pode ou não pode. Tem que ser o que? Analisado, porque existe duas vertentes distintas em que eu posso sim descontar os valores que eu concedi a mais dentro da rescisão contratual, caso venha a existir após esse período, daquilo que eu antecipei para o empregado, como existe uma vertente dizendo que não, você não pode, por quê? Porque essa decisão ela não foi bilateral, ela foi unilateral, você, empregador, que concedeu suas férias. Então assim, a gente tem duas vertentes aqui,
tá bom? Então cabe você aí na sua empresa alinhar com o jurídico essa situação, tá bom? Até aqui tranquilo? Tudo bem? Deu para compreender aqui? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, tudo certo? Vamos dar continuidade. Férias coletivas, né? A gente sabe bem como é que funcionam as férias coletivas, que independente de período aquisitivo ou não, mas a gente tem uma regrazinha básica, que ela tem que acontecer pelo menos 2 vezes e quantidade de dias mínimos seriam 10, e dessa vez não precisa obedecer essa regra, de que férias coletivas eu posso conceder sem ter que obedecer o período máximo, né? E a questão dos dias. Detalhe, ele fala o seguinte, possibilidade de concessão obedecendo a regra de comunicação. Com quanto tempo a gente comunica as férias? Com pelo menos antecedência de 30 dias, não é assim? Só que isso foi também flexibilizado. Por quê? Para que a gente possa atender esse pedido lá do Decreto Legislativo 06, que colocou a condição de calamidade, né? Calamidade pública e situação de emergencial da área da saúde. Então, assim, com esse período, a gente precisa tentar o quê? Manter o povo isolado. Então, se você puder, e realmente hashtag fique em casa, se você puder, tá bom? Se você puder, se isole, se cuide dos seus. Então, assim, atendendo essa situação, foi necessário o quê? Uma tomada de decisão rápida. Então, eu preciso comunicar pelo menos com 48 horas de antecedência para que o empregado tenha ciência, tá certo? Detalhe, em relação às férias coletivas, eu não preciso comunicar ao Ministério da Economia e nem aos sindicatos, assim como ocorre na modalidade normal, tá bom? Então, em relação ao pagamento dessas férias, elas seguem o mesmo padrão das férias individuais, né? De forma análoga, eu tenho que pagar, eu posso também estar pagando essas férias até o 5º dia útil do mês subsequente, tá bom? Outra possibilidade do empregador, na verdade, aplicar é negociar a antecipação de feriados. Como assim? Alguém que já pensou ou aplicou essa possibilidade? Porque eu vejo assim, quantos feriados a gente tem aí durante o ano? Né? Feriados religiosos, feriados municipais, estaduais, distritais. Temos também aqueles feriados que são postos sei lá, dia... Como é que eu posso colocar um exemplo aqui? Um dia que está previsto na Convenção Cultural, dia da categoria, enfim. Existe essa possibilidade de negociar? Sim. Né? É uma possibilidade a mais. Não vejo sentido você, nesse momento, estar com essa visão de não querer adotar, porque a gente está vendo medidas, só que isso gera um custo, certo? Porque você vai pagar o empregado agora e lá na frente que você vai compensar, tá bom? Então, você precisa o quê? Informar expressamente quais serão os feriados que serão aproveitados. Tem gente aí negociando feriado daqui a 3 anos, pela quantidade de dias. Cuidado, né? Olha o risco, né? Vocês precisam planejar melhor essas ações. Vocês precisam verificar se realmente aquele perfil de empregado ele vai conseguir chegar até esse período que você está negociando. Por quê? Vai que no meio do percurso aí você demite o empregado. O risco, lembrando que o risco da atividade é integralmente do empregador, artigo 2º da CLT. Do empregador. Então, mas minimizando esse risco, vocês aí façam essa análise, certo? Detalhe, como a gente fala, você precisa informar por escrito ou eletrônico, né, os empregados beneficiados, quem serão os empregados que estão negociando, quais são os feriados. Detalhe, os feriados religiosos é necessária a concordância mediante acordo individual. Por quê? Vai que a pessoa aquelas pessoas de igreja, de comunidade, que realmente participam. Então, tem deles que não abrem mão, né, desses dias. Então, é interessante a concordância, tá bom? Vamos seguindo. Outro detalhe que a gente comentou também é em relação ao banco de horas, certo? Ao banco de horas. O que é que trata o banco de horas? Pode ser feito por acordo individual ou coletivo. Normalmente, ele vem previsto em convenção coletiva, onde a possibilidade do banco de horas pode ser positivo e negativo. É aquilo que a gente comentou no início. Como assim negativo? O empregador vai fazer um banco de horas com o seu empregado, e esse banco ele vai ficar contando de forma negativa para o empregado, de forma positiva para o empregador. Por quê? Porque o empregador vai ter o crédito. Então, o que ocorre? O empregado vai estar em casa e essas horas que ele não está trabalhando, lembrando, não está trabalhando, ele está em casa. Ele está em casa sem fazer nada. Ele está em casa,
e respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, atendendo solicitações. Então ele está em casa sem nada, certo? Está ausente da empresa. E esse período que ele não está, de fato, trabalhando, ele está em curso de banco de horas, tá certo? Detalhe, existe limite para banco negativo? Não, não existe limite. Porém, existe uma vertente que, se o valor dessas horas for superior à remuneração do empregado, como é que fica? Certo? Lembrando que o desconto das verbas, né, limita-se ao valor de salário do empregado. E o que passa, como é que fica? Risco da atividade do empregador, certo? Entra na questão da alteridade, onde tudo aquilo que é em prol de lucro, que é do empregador, então todos os prejuízos também são do empregador, ok? Bora lá. Para mim poder utilizar esse banco de horas, eu tenho o quê? 18 meses para compensar após o fim do estado de calamidade, que vai começar lá 1º de janeiro de 2021, né? No caso, que vai até dezembro. Temos uma pergunta aqui. No finalzinho aqui, né? Se houver rescisão e o funcionário tem horas negativas, posso descontar? Pode, Juliane. Pode descontar. Né? Aquilo que a gente comentou. Lembrando, né? A gente tem duas vertentes. Umas que vão querer descontar de forma integral, que eu não vejo essa possibilidade. E outra, tem descontos que serão feitos no limite do seu salário. É aquilo que de fato é permitido, tá certo? Ok? Então bora lá. Detalhe em relação à compensação. Hoje, na nossa legislação linda e maravilhosa, temos uma jornada diária de 8 horas, normal, 8 horas, jornada semanal de 44 horas semanais. Normalmente, o que é que eu posso fazer de hora extra? 2 horas por dia. Lembrando, hora extra é algo extraordinário, né? Todo dia eu faço 2 horas, todo dia eu faço 2 horas. Se todo dia tu trabalha 10 horas por dia, tua jornada não é de 8, tua jornada é de 10, certo? Então, cuidado, certo? Isso aí fica claro, muito rápido em fiscalização, certo? Detalhe, as horas negativas elas serão pagas nesse prazo, certo? Nesse prazo, até 18 meses após o estado de calamidade, lembrando, excedendo o quê? 2 horas extras por dia, limitando a 10, com exceção da jornada da galera que trabalha 12 por 36, tá certo? Vamos lá. Suspensão e exigência administrativa e segurança e saúde do trabalho. Então a gente viu aí que os atestados, né, no caso, admissionais, eu posso admitir hoje o empregado sem que ele faça o exame admissional? Posso, porque está sendo permitido. Né, ele foi prorrogado exames admissionais, exames periódicos, certo? Detalhe. Esse é o famoso jump of the lion, o famoso pulo do gato. Observem que os exames demissionais não foram prorrogados, certo? Não foram prorrogados. Então você tem que fazer o exame demissional, mas como está tudo fechado, né? Se eu me engano, lei 13, se eu me engano, deixa eu ver, 13.889, eu esqueci agora, que é da telemedicina. Esqueci. Ei, Vitor, qual é aí a lei da telemedicina? Depois tu me lembra aí? Depois tu fala, então. Prazo para realização de 60 dias, né? Após 31/12, para os exames que eu estou deixando de executar nesse momento, que são os períodos, os exames admissionais e os periódicos, tá certo? Detalhe, se esses exames, eles de fato forem implicar na saúde do trabalhador, o médico do PCMSO vai informar a necessidade de realização desses exames. Detalhe, poderá, única exceção em relação ao exame demissional, que ele poderá, né, ser dispensado a realização se o último exame dele, certo, ocorreu com menos de 180 dias, tá bom? Depois eu lembrei, eu não dá de novo para vocês. Depois vocês me perguntam aí, amigo. Direcionamento do trabalhador para a qualificação. Esse foi um ponto que veio na medida provisória 927, em seu artigo 18, que foi mas muito questionado, certo? Muito questionado. Por quê? Porque tu vai colocar o cara para casa, não vai ter pagamento, não vai ter isso, não vai ter aquilo, certo? Então, assim, cuidado. Isso foi revogado no outro dia, certo? No outro dia da publicação. Medida provisória 928 já fez a revogação do artigo 18. Então, para você seguir a questão de qualificação, você tem que atender os critérios do 476A, lá da CLT, juntamente com o artigo 17 da medida provisória 936, tá bom? Vocês dão uma lida lá
e a gente depois troca essa ideia. Diferimento do recolhimento do FGTS, então a gente já viu aí, né, já desde março, que as competências de março, abril e maio, elas foram, digamos assim, suspensas do recolhimento, né, não foram abonadas, foram só diferidas. O pagamento vai ocorrer lá na frente, certo? E essas mesmas competências, elas poderão ser parceladas em até 6 meses, viu, Dildo? 6 meses de parcelamento. Como assim? Vai juntar o montante de março, abril e maio, um valor X, e esse valor X vai ser parcelado em 6 vezes. Assim que vocês fazem compra na Casa Pio, na Renner, né? Vocês podem fazer um combo aqui na PIP Treinamentos comprando curso, aí esse combo vocês parcelam em X. No caso da FGTS, vai ser 6 vezes, tá bom? Para quem deseja parcelar, tem que enviar a CFIP na modalidade 1, certo? O que é a modalidade 1? Declaração de FGTS e a Previdência. Como assim? Normalmente, né, para quem costuma enviar a CFIP, que a gente ainda está utilizando a CFIP até hoje por conta do FGTS, né? Algumas empresas ainda utilizam para apuração da FGTS e também por conta do INSS para aquelas que ainda não estão dentro da DCTF-UE, né? De Inclusão Social. Enfim, transmito a informação, eu cumpro o prazo do mês, até o dia 7, de cada mês que eu envio da CFIP, tá bom? Na modalidade 1, enviei a modalidade 1, vou precisar recolher de um empregado depois, o que é que eu vou fazer? Modalidade branco, para quem já é da área, para quem conhece os códigos e isso aí, você consegue, para quem não conhece ainda, te convido a fazer o curso aqui na PIP Treinamentos, certo? Onde a gente trata isso de forma bem detalhada, bem caprichada. Então, essas informações, na modalidade, vou colocar o empregado que eu vou recolher na modalidade branco e os demais na modalidade 9. Por quê? Porque eu já declarei anteriormente na modalidade 1. Lembrando, modalidade 1, ela não sobrepõe, ela acumula. Então, se eu já informei para a Previdência e para a FGTS que eu devo, sei lá, R$200 de INSS, se eu enviar novamente na modalidade 1, eu vou estar devendo 400, certo? Ele vai dobrar. O que mais? Em caso de rescisão, o que acontece? A gente acabou de comentar indiretamente. Preciso antecipar o recolhimento daquelas parcelas que eu já tinha feito, melhor, que eu ainda não tinha pago. Certo? Eu preciso antecipar, eu preciso fazer o recolhimento dessas informações. As parcelas vencendo serão suas parcelas antecipadas para o mês de rescisão. Então é o que eu estou falando para vocês. Vou antecipar o recolhimento desse FGTS para o mês da rescisão. Aí te pergunto, tu parcelou, atrasou o pagamento? Aí tu quer graça, né? O governo já está te dando a possibilidade de tu parcelar e tu atrasa? Vai ter multa em encargos, infelizmente, tá bom? Então, cuide na tua organização financeira, no teu planejamento, para tu não poder cair nessa armadilha do inimigo. O que mais? Até aqui, pessoal, a gente tratou de medidas de proteção, né, possibilidades em que o empregador ele pode aplicar nos contratos. Muita coisa já está na legislação, foram só flexibilizadas, né? E recentemente tivemos a publicação também da 936, medida provisória essa que talvez seja a que mais tenha situações a serem tratadas, mais situações. Por quê? Porque é muito complexo, certo? Você compreender, você entender, é necessário que vocês estudem. Tem um professor que fala muito disso, não me engano, o professor Paulo Rogério, que ele falou o segredo para você aprender, que se chama HBC. Para quem não sabe o que é o HBC, se chama Horas, Bunda, Cadeira. Senta e estuda. Não tem segredo. Quer aprender? Senta e estuda. Não tem segredo. Olha que lindo. Perfeito. Então vamos lá. Trabalhar nosso HBC. Medida provisória 936. Medida provisória essa que trouxe situações novas para que a gente possa aplicar para garantir ainda o emprego, certo? Vamos lá. Medida provisória 936, a medida provisória que vai ser aplicada apenas enquanto durar o estado de calamidade, situação atípica, só nesse período, tá bom? Criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Olha que legal. Criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, porque ele visa flexibilizar a informação, né? Visa flexibilizar algumas regras trabalhistas, mas também ele não esqueceu da renda. Por quê? Isso vocês vão começar a ver agora. O objetivo do programa é o quê? Preservar o emprego e a renda.
ponto final. Então, a visão é preservar o emprego para quê? Para que não haja demissões, para que não haja demissões em massas e cause aquele colapso que a gente já conhece aí nos livros de história que aconteceu nos países. Detalhe, garantir a continuidade das atividades. A gente sabe que na maioria dos comércios e atividades, as empresas estão fechadas. Então, se não está comercializando, não está havendo venda, não está havendo faturamento, como é que paga? Como é que vocês vão receber? Né? Não existe essa possibilidade. Então, o governo vai fazer o quê? Criou a medida para ajudar também a empresa a continuar as atividades. O princípio da continuidade, aquilo que a gente começa para não mais parar, né? Digamos assim. E outra, reduzir o impacto social decorrente de estado de calamidade pública e de emergencial da saúde. Por quê? Está todo mundo em casa. Né? O risco de outras coisas aparecerem, de outras informações, ou melhor, de outras situações ruins, digamos assim, é muito grande, porque está todo mundo em casa, o psicológico da pessoa muda, né? Você vai perder o cabelo igual o Titio Almada ali, entendeu? Então, assim, tem que se ligar, ok? Medidas. Que foi que a medida provisória 936 trouxe para a gente poder enfrentar esse momento? O pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Lembre que a gente está frisando sempre, emprego e renda. Né? Traduzindo, BPE. Né? Melhor, traduzir não, simplificando. Simplifica, entendeu? Simplifica. Benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, outra possibilidade, redução proporcional de salário e jornada. Ou suspensão temporária dos contratos. Até aqui, tranquilo, né? Tranquilo. Bora lá. Quem é que pode ser beneficiado com o BPE? Ou BEPER, como a gente chama aí. É o quê? BEPER? Tanto faz, né? BEPER ou BEPER? Enfim, qualquer categoria de empregado. Empregado. BEPER ou BEPER para empregado. Cumprimento de qualquer período aquisitivo, independente do cara trabalhar na empresa um mês, 10 anos, vai estar enquadrado. Teve uns artistas, viu, Paulo, que fizeram admissão a partir de abril, admitindo para suspender. É possível? É possível. Vai dar. É isso aí mesmo. Vai dar isso aí mesmo. Problema, viu? Vai dar problema. Por quê? Porque de cara você vê uma possibilidade de fraude, não que nós aqui no Nordeste, digamos assim, utilizamos isso. Não, eu sei que isso acontece em outros países. A galera querer burlar as regras. Sabia? Aqui no Brasil isso não acontece. A galera aqui segue a risca. Tá na legislação, tá na folha. Eu sei que nas folhas de pagamento de vocês ninguém paga nada por fora, todo mundo paga ali dentro da folha, isso é natural. Né? Isso não existe aqui no nosso país. Isso é coisa de outros continentes. Certo? Então, assim, qualquer empregado vai poder utilizar esse benefício. Cumprimento de qualquer período aquisitivo. Cuidado. Certo? Existem aí orientações já deixando bem claros que apenas aqueles empregados que a informação tiveram a partir até o dia 2, se eu não me engano, né? Dia 2 de abril, que estejam na base, vai dar certo, né? Massa, é assim mesmo. Tempo de vida empregatício, como a gente já comentou. Números de salários recebidos, então não importa se você recebe por hora ou recebe igual o Paulo Amado. Não interessa. É mesmo porque é no Totolec, toda vida, todo mês. Mesma coisa. Né? Ou empregado com mais de um vínculo. Empregado com mais de um vínculo. Com exceção do intermitente que vai receber um valor fixo de R$600. Tá ligado? Que é isso, hein? Quem não pode ser beneficiado? Quem esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo e comissão de livre nomeação, exoneração titular do dado eletivo, recebendo benefício de prestação continuada, certo? Com exceção de pensão por morte e auxílio acidente. Quem já está recebendo seguro-desemprego, cuida-se que tu recebeu agora, né? Que já está acabando, tu vai passar aperto aí. Né? E quem está recebendo bolsa de qualificação profissional. Tá bom? Então, assim, pessoas que não se enquadram nesse momento de receber o BEPER. Tá bom? Obrigatoriedade da empresa. Cuida nessa informação aqui, ó.
mais uma vez o Jump of the Lion, o famoso pulo do gato. Você precisa informar, cumprir o prazo de 10 dias de celebração do acordo. O que é isso? Temos 4 datas, você aqui no Instagram, você no YouTube, temos 4 datas distintas. O que seriam isso? O dia em que eu comunico, que é o prazo de quê? 48 horas do início. O prazo que se inicia de fato o acordo, que dia é hoje? Que dia é hoje? 2 de maio. Hipoteticamente falando, eu estou comunicando hoje, dia 2 de maio, para o meu empregado, que a partir do dia 4, 2 dias depois, é que vai iniciar o acordo dele. Iniciar o acordo. Iniciar o acordo. A partir do início do acordo, eu tenho 10 dias para informar o Ministério da Economia e o respectivo sindicato. E 30 dias a partir do dia 2, que é onde inicia o acordo, é que vai ocorrer o pagamento da primeira parcela. Se ligou? É isso? Presta atenção no Jump of the Line de hoje, segundo. Vamos lá. Já comentou da primeira parcela. Olha o Dudu, cara. Risco por não cumprir o prazo estabelecido. Qual é o risco que a empresa está correndo? A empresa vai ter que arcar com o pagamento integral da remuneração anterior à redução de jornada ou suspensão. Vamos lá, se tu não cumprir o prazo, aquilo que está fora do prazo, a empresa vai ter que pagar de forma... tinha reduzido para 50%. Esse período que não entrou na vigência aí, por você descumprir o prazo, a empresa ela vai ter que pagar esse período de forma integral com encargos, certo? Com encargos. Esse Deus é engraçado, né? BPR, né? Não possui efeito retroativo, então não é porque o cara vai receber e esse período vai ser compensado com o empregado. Não vai não. Né? Diferente, né? Uns com tanto, outros com nada. Acontece. Não vai ocorrer. O pessoal aqui é daquele naipe. Não vai ocorrer o quê? Esse pagamento de forma retroativa. Temos aí? Depois você faz, tu tem mais. Como é? Depois faça, tu tem mais. A Camila está perguntando aqui, para a solicitação do bem, e pedido de remuneração do valor funcionário, o valor de férias entra nesse campo de remuneração? Não entendi aqui o que ela está... Pera aí, ele falou assim, para a solicitação do bem, o pedido de remuneração do funcionário, o valor de férias entra nesse campo de remuneração? Entra sim, certo? Entra. Com exceção de 1/3, tá bom? É isso que eu estava em mente. É porque está meio bagunçado aqui a pergunta, mas é isso mesmo. O que acontece? Para quem vai... Que a bicha é avançada aqui, ela já tem uma saúde. Para quem vai solicitar hoje, ele pede as 3 últimas remunerações. A pessoa que estava de férias no mês anterior precisa informar o quê? A remuneração do cidadão, aquilo que foi base de cálculo, com exceção do terço de férias, certo? O que mais aqui? Optamos pelo parcelamento, mas se quiser pagar alguma competência antes, pode? Pode. A casa agradece, ora se não pode. Tinha outras aqui, mas não dá para ver não. Né? Vamos lá. Obrigado, tio. Vamos seguir, porque senão não dá tempo. Outra coisa. Mais outro bizu. Se liga no bizu. Mais um Jump of the Lion. Se ligou? Ficou? Trabalhador. Você que é assustado com seu benefício. Você que tem medo. A empresa vai suspender, vai reduzir. Esses valores que eu vou receber do governo vai impactar alguma coisa no meu futuro seguro-desemprego? A pessoa nem foi demitida e já está pensando quando vai receber o seguro. Pessoal, melhore. Deixe de coisa. Vamos trabalhar, entendeu? Vamos trabalhar, te preserva vocês. Vocês nem foram demitidos ainda, já estão pensando em seguro-desemprego. Para lá, tirar a mão do bolso do governo. Não vai impedir, não vai impactar, certo? Então, você que está recebendo, você que teve a redução de jornada, você que teve a suspensão do contrato, vocês irão receber o benefício do governo e no dia lá na frente que vocês forem demitidos sem justa causa, tá bom? E tiverem enquadrados na condição do seguro-desemprego, vocês irão receber o seguro-desemprego normalmente. O que está sendo utilizado hoje é apenas como base de informação. O formato que está sendo aplicado hoje é o do seguro-desemprego. Para quê? Para que seja pago os benefícios. Tá bom? E empregador, certo? Se liga. Empregador, você, cuidado com a fraude.
Cuidado com a fraude. Vou dar uma de aquele apresentador, como é o nome dele? Siqueira. Você é empregador, cuidado com a fraude. Por que eu estou alertando isso? Porque a gente sabe que lá em outro hemisfério, nos países ali do sul, né? Ali do sul, hemisfério sul ali, estão com um negócio de gaiatice, estão com nhenhenhenhenhen. Estão o quê? Reduzindo a jornada da negada, estão suspendendo os contratos e a galera trabalhando. Como é que pode? Como é isso? Vai pro céu. Né? Aí pensa que vai pro céu desse jeito. Eu não tenho mais nem cabelo para pensar numa situação dessa. Entendeu? Então, ou equívocos. Cuidado com a fraude ou equívocos na prestação das informações. Por quê? Risco de execução fiscal altíssima. Antes de vir para cá, notícia quentinha, está no portal até do trabalhador.gov.br. Empresas de Goiás, 3 empresas de Goiás já caíram na malha, né? Casa caiu o pivete. Por quê? Fizeram suspensão de contrato, né? Suspensão? E a galera trabalhando. Como é que tu suspende o contrato do empregado para que ele venha receber o benefício e tu manda o cara trabalhar? Ou tu manda o cara trabalhar, ou tu suspende o contrato, cara. Entendeu? Deixa de gaiatice, meu irmão. Você, empregador, não faça isso, pelo amor dos seus filhinhos, certo? Pelo amor dos seus filhinhos, que eu ainda não tenho. Mas, por favor, não faça isso, porque o risco de auto é grande. Detalhe, podemos ser inscritos em dívida ativa. De cara, isso não é muita coisa não, certo? Referente ao quê? Aquilo que você concedeu ou até concedeu a mais, certo? A gente sabe que a ocasião, né? Enfim, mas, por favor, não queiram subestimar o fisco, certo? Não queiram. Por quê? Porque quando vocês ouvirem aquela musiquinha dos caixão, ó, alguma coisa não está, algo de errado não está certo aí na sua empresa, certo? Se você vê os caras com caixão passando em frente da sua empresa, ó, só Jesus, viu? Só Jesus. O que mais? Vamos lá. Prazo para redução de jornada. Tenho até 90 dias para estar reduzindo a jornada. Eu preciso assegurar o salário hora do empregado, né, para poder fazer essa informação, essa redução, né, de jornada. Pode ser feito acordo individual escrito. É uma possibilidade que a gente está falando aqui de acordo. Se é acordo, a gente está falando de bilateral, né? Algo que as duas partes estão concordando. Mas sabemos que esse acordo ele não ocorre, né, dessa forma. É unilateral. Então, ou tu assina um acordo ou vou te demitir. Infelizmente, é o que tem para hoje. Tem como se resguardar de alguma forma? Não vejo nesse momento como. Certo? Até porque, meu irmão, se o cara está querendo manter o teu emprego, daqui tu vai ter estabilidade, assina, bicho. Entendeu? Assina. Era para tu segurar o teu emprego. Certo? Desde que você comunique 2 dias antes. Tá bom? Outra coisa, mediante acordo individual coletivo, permitindo redução de 25, 50 ou 70%. 25, 50 ou 70%. Tá certo? Ah, posso reduzir 35%? Entendemos que posso. Mediante o quê? Acordo coletivo. Ah, mas agora o sindicato não sei o que. Precisa. Tá bom? Precisa. O que mais? Redução. Como é que funciona a questão da negociação? Para quem ganha salário de até 3.135, posso fazer acordo individual ou acordo coletivo, enfim. Para quem ganha entre 3.135, aqui era para ter 0,1. Até 12.202,11, que é 2 vezes o que da Previdência, pode ser feito acordo individual se a redução for de 25%. Se for superior, é necessário o acordo ou convenção coletiva. E salários iguais ou superiores ao teto precisa ter diploma superior, né, com acordo individual ou fazer a coisinha aqui. Vamos lá de dúvida aqui. Refiz a pergunta. Como é? Ela fez mais perguntas aí. Eita que pai. Quase um disparate. Para descontar em rescisão as horas negativas, deve constar no acordo? Oriento que sim, porque tudo aquilo que está acordado não sai caro. Você já deixa lá no acordozinho dizendo que, olha, você vai entrar em banco de horas e essas horas, caso você não venha a cumprir, Instagram, caso você não venha a cumprir, você
vai ser descontado na sua rescisão, ok? Cadê? Tudo a mesma coisa aqui. Optando pelo parcelamento, mas se quiser... isso aqui já foi também. Era só aquela ali, que a outra ali já era. Certo? Vamos seguir. O que mais? O prazo máximo da redução é 60 dias, tá bom? Onde a gente pode fracionar isso em 2 períodos de 30. Acordo individual escrito com antecedência mínima, a gente já comentou, tem que ser 2 dias. Férias. Outro detalhe, férias e 13º são situações que muita gente tem dúvida. Esse período vai contar? Não vai contar, tá? Porque o contrato está suspenso, tá bom? Continuando. Aplicação. Tararam. Coisa que gerou muita dúvida também. Na suspensão contratual, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Que benefícios são esses? Alimentação, que alguns dizem que não tem, se tiver em convenção, ok, vale transporte, eu não vejo a possibilidade de você conceder se o contrato está suspenso, mas plano de saúde, odontológico, enfim. Poderá recolher, né, como qualidade de seguro facultativo, observar os critérios de concessão, né, empresas que faturaram até 4.800.000, o contrato vai ser suspenso 100%, e aquelas que faturaram acima, a empresa precisa custear os 30% como ajuda compensatória. Querer mais? Retorno dessas atividades quando acabar o estado de calamidade, a data do acordo, coloquei 60 dias, no prazo de 60 dias acabou o acordo, então o empregado volta, ou por liberalidade do empregador, coloquei 60 dias, viu, Paulo? Mas em 45 dias eu vou dizer o seguinte, não, volta, pode, né? Vai descendo o prazo que ele tem até 2 dias para poder retornar, tá bom? E era isso, pessoal. Certo? Agradeço a atenção de vocês, deixo vocês aqui com o tio Vitor, certo? Esse cara aí que vem chegando junto aí nas lives, em tudo. Queria deixar só um recado para vocês, para que vocês não esqueçam de se cuidar, certo? Não esqueçam de ficar em casa se possível, não esqueça aí das pessoas que precisam também da ajuda de vocês, que tem uma certa dificuldade em relação à finança, certo? Vamos nos ajudar, que esse momento é muito importante para todo mundo. Outra coisa, não esqueçam de estudar, certo? Nesse momento não é falta de tempo, certo? Não é falta de tempo, é falta de interesse mesmo. Então, quanto mais vocês estudam, melhor para você, melhor para todo mundo. Então, chega aí na PIP que temos diversas possibilidades para você aprender aí, tá bom? Até mais, chega junto, Vitor.